Apito árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crespim. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amigue ouvinte. Esse é mais um episódio do Podcast Visitante e eu estou aqui diretamente dos estúdios Newton Santos, no Rio de Janeiro, para trazer mais um episódio aí para vocês. E ao meu lado, não tão ao meu lado assim, mas ainda ao meu lado, ele, Arthur Crespim. Alô paixões, alô doçuras, eu estou aqui diretamente do Paul Gascoigne Studios, soterrado pela neve londrina, para dar aquele bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E teremos mais um belíssimo programa hoje, não é não, Brunão? Exatamente, hoje falaremos de quê? Hoje falaremos de ídolos de barro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Quem são os ídolos de barro? São grandes esportistas, grandes ídolos do esporte, que têm o que a gente poderia dizer manchas em suas carreiras, ou na vida pessoal, ou até mesmo dentro das carreiras. E aí fica sempre aquela coisa, a gente separa o autor da obra, a gente pode continuar idolatrando uma pessoa que tem algum tipo de comportamento que a gente diria não muito legal. Vamos discutir aqui, vamos citar alguns exemplos, e por que exatamente a gente chegou nesse assunto, Arthur? O que foi o gatilho para a gente falar sobre isso? Como casa de ferreiro, o espeto de pau, a gente chegou nesse assunto graças a um semi-ídolo de barro, né, que foi o Zlatan Ibrahimovic, que é um jogador reconhecido, mas não tem tanta moral assim para ser um ídolo incontestável no mundo inteiro. Mas o Ibrahimovic, ele se envolveu em uma confusão com o Lukaku e desferiu algumas palavras preconceituosas para o Lukaku, mandando o Lukaku fazer o seu voodoo para lá. Falou isso em inglês, o Lukaku é poliglota, o Lukaku fala 5 idiomas, o Ibra também é. Então é uma discussão com xingamentos em diferentes acentos e sotaques, mas o que mostra que o Ibrahimovic teve uma postura preconceituosa, embora ele tenha tentado negar, né? E basicamente o que ele disse foi aquela frase asquerosa que é: desculpa se alguém se sentiu ofendido. Isso pra mim é ridículo. E o pior é que eu acho que nem chegou a isso, porque ele não pediu desculpa em momento algum. Eu vi a nota dele, pelo menos a primeira que ele colocou, em que ele só fala que é outra coisa também asquerosa, que é falar que foi mal interpretado. Odeio isso, que é quando a pessoa fala uma coisa, todo mundo vê o que ela falou, e ela chega e manda, eu fui mal interpretado e tal. E aí, só que tudo com o Ibra é meio diferente, porque ele fala de uma forma como se ele não fosse um ser humano. Ele realmente se acha acima do bem e do mal, acima de um monte de gente. E aí ele veio, meteu na nota, ele falou alguma coisa do tipo: no esporte não tem lugar para o racismo, pois somos todos iguais, uns melhores que os outros. Ou seja, é um monte de coisinha que o cara fala que só dá mais raiva ainda do cidadão. É verdade, né? Ele aproveitou uma situação para tentar sair por cima, mas só piorou as coisas. Eu realmente fiquei muito frustrado com isso, mas eu acho que a gente já deu minutos demais para alguém que não é um ídolo incontestável nessa pauta, não, Brunão? Então vamos falar de ídolo de verdade. Exatamente, até porque se for comparar Ibrahimovic com quem a gente vai falar a partir de agora, não é ninguém na fila do pão. Então deixemos Ibra para lá e vamos começar a falar agora dos casos. E o primeiro que a gente vai falar sobre, sim, Kobe Bryant, grande ídolo do basquete, um dos maiores de todos os tempos, se não o maior. Obviamente isso vai ser sempre uma discussão, igual a gente discute com Maradona, Messi, Pelé, Garrincha e etc. Sempre vai ter essa discussão também com Kobe Bryant. Dentro da quadra, inquestionável, não temos o que dizer. Mas temos aí máculas na história do Kobe, e ainda calhou dele vir a falecer num acidente trágico aí no ano passado. E isso entrou em discussão, chegou a entrar em discussão. Desde quando a gente pode glorificar a carreira de um cara, sendo que ele tem uma situação no mínimo polêmica
em relação à vida dele. Essa história do Kobe começa lá no começo dos anos 2000. O Kobe vai fazer uma operação, uma cirurgia no Colorado. E ele se envolve com uma atendente de hotel. E nesse caso, logo depois dessa situação, a atendente entra com uma queixa com estupro e com assédio sexual. Antes do julgamento, a atendente retira as queixas. E há um acordo, uma indenização na esfera civil para que ela se mantenha em silêncio. E isso daí foi suficiente para que na esfera esportiva fosse resolvido e o Kobe pudesse seguir a sua carreira. Na esfera da vida pessoal, ele conseguiu se ajustar com a sua esposa, teve 3 filhas, entre elas a Gigi, né, que era a Gianna Bryant, que era herdeira do legado técnico do Kobe, já tinha um caminho brilhante traçado até a NCAA, que é a divisão universitária que a maioria dos atletas passa antes de chegar na divisão profissional. No caso dela seria a WNBA. E quando o Kobe morre nesse acidente trágico, ele estava levando a filha para um jogo de basquete junto com uma amiga, com pais dessa amiga e tal. Uma repórter resgata essa história, principalmente essa história volta, mas uma repórter resgata essa história e ela é muito criticada pelo timing desse resgate. Isso aí o Bruno pode falar melhor do que eu, porque eu não tenho Twitter, eu acompanhei só pelas reportagens. São dois aspectos que a gente pode analisar que são muito interessantes. O primeiro, que é o aspecto do ídolo de barro em si, é até que ponto essa situação do estupro com assédio, né, que ela retira a queixa, mas há uma indenização. Se há uma indenização, há pelo menos a possibilidade de ter tido um encontro. Até que ponto isso serviria para manchar o legado do Kobe Bryant? E por outro lado, né, na questão do assassinato de reputação, o porquê do Kobe Bryant ser tão visado nesse caso, quando a gente tem, por exemplo, um caso do Cristiano Ronaldo exatamente igual, né, inclusive nos Estados Unidos, não foi no Colorado, mas inclusive nos Estados Unidos. Então são duas situações que as estrelas têm uma grandeza similar em 2 esportes de massa, né? E muitas vezes eu me pego pensando, e aí eu não estou fazendo nenhuma defesa do Kobe, por favor, eu não entrei no mérito da discussão, mas eu me pego pensando por que o Cristiano Ronaldo passa mais ileso do que o Kobe Bryant nessa situação. Exatamente. A gente vai discutir um pouco sobre isso mais pra frente. A única coisa que eu queria acrescentar aqui em relação a essa indenização e esse acordo que foi feito é que, além do acordo em si, ele tinha que fazer um pedido público de desculpas, porém ele não assume em momento algum ter cometido o ato a que foi acusado. Então, só para deixar isso claro aqui. E mais para frente a gente vai fazer um juntadão aí de tudo para poder falar, porque agora a gente passa também, já que a gente está falando em casos desse tipo de crime, vamos dizer assim, desse tipo de acusação, a gente tem também o Mike Tyson, pelo mesmo motivo, com a diferença que o Mike Tyson foi condenado por isso em 1992, ele foi acusado de estupro, por uma modelo de 18 anos que teria sido convidada por ele para ir para o quarto, e lá ele teria forçado sexo com ela. Ele foi condenado pelo crime, nega, acabou que por outros motivos, ele tem algum momento até que, se eu não me engano, ele diz que ele mereceu ir para a cadeia, ele nega o crime, mas ele diz que mereceu ir para a cadeia, ele diz não por isso, mas eu mereço estar na cadeia por várias outras coisas que eu já fiz na vida. Então ele meio que assume sem assumir, né? Ele diz, não, eu tô aqui, tô certo de estar aqui e tal. Mas assim, é um caso, vamos dizer, parecido, e que talvez o Mike Tyson, por ser uma figura um pouco mais polêmica, por assim dizer, é um cara que se envolvia em mais polêmicas, talvez ele tenha manchado a imagem dele um pouco mais do que o Kobe manchou. E aí, mais uma vez, deixando bem claro aqui que eu não estou julgando ninguém, eu estou apenas relatando os fatos que a gente tem aqui. O caso do Mike Tyson também tem um detalhe que eu acho que é o lapso temporal, né? Porque ele acontece no começo dos anos 90. Então a gente não tem mídia social, a gente não tem tecnologia avançada. A Desiree Washington, que é a mulher a qual Mike Tyson
supostamente teria estuprado e por isso foi condenado. Ela era Miss Rhode Island, né? Ela tinha 18 anos à época. O Mike Tyson, ele nega veementemente esse crime. Os defensores do Mike Tyson, inclusive, dizem que pelo fato dele ser preto e de ser uma figura controversa, ele foi condenado. O Mike Tyson já estava numa espiral muito ruim da sua carreira naquele momento, inclusive já tinha perdido para o Buster Douglas, enfim, né? E após essa prisão, né, ele sai e aí ele começa a se recuperar, né, recuperar a imagem. E ele faz uma recuperação de imagem surpreendente para quem foi encarcerado por estupro. Ele chega a virar ator. Sim. Né, num filme de sucesso, no Se Beber Não Case. Inclusive a gente falou sobre isso no nosso número 0, mas no caso do Mike Tyson ele consegue reestruturar a sua carreira até o ponto de que 2 meses atrás ele voltou a lutar, né? E é interessante isso, porque o Mike Tyson nesses últimos anos, pelo menos nos últimos 15 anos, ele não está envolvido mais em polêmica nenhuma. Ele realmente deu uma guinada na sua carreira, e o seu grande highlight, né, o seu grande ponto alto agora é ser um árduo defensor de cannabis, né? Ele defende cannabis medicinal, cannabis para qualquer uso. Ele inclusive fumou o seu cigarrinho proibido antes de subir ao ringue nessa luta exibição contra o Roy Jones Jr. Exato, e uma coisa que você comentou sobre na época de quando aconteceu, 91, quando teria acontecido o ato, 92 ele foi condenado, não ter redes sociais, etc e tal. E uma coisa que sei lá, talvez tenha mostrado o Mike Tyson para os mais jovens, além do cinema e de programas de TV, etc, que participou, foram as redes sociais, porque ele passou a participar muito de redes sociais. Não exatamente ele tendo, eu nem sei se ele tem, porque eu não sigo o Mike Tyson em lugar nenhum, mas eu já vi o Mike Tyson participando de vídeos de vários outros influencers, desde a época do Vine, agora no TikTok, no Instagram. Então volta e meia tem algum influencer americano fazendo alguma coisa e o Mike Tyson tá participando. Então foi uma coisa que também ele usou muito, tem usado muito atualmente. E uma coisa muito importante, esse caso do Mike Tyson, porque esse caso é usado como parte da estratégia de defesa pelo pai das Kardashian para defender o O.J. Simpson, que seria um grandíssimo ídolo de barro também. Não está na nossa pauta aqui porque é futebol americano, então ele sai um pouco da visão global. Mas o O.J. Simpson, que muita gente diz que matou a esposa e foi inocentado. E uma das coisas que foi usada para inocentá-lo foi a perseguição aos astros pretos, e ele dizia, uma das partes da estratégia de defesa, que o Mike Tyson foi injustamente condenado. Exatamente. Continuamos aqui com Garrincha. Agora a gente vem mais para o nosso futebol, a gente vem para o Brasil e falar um pouco sobre Garrincha, que foi o que foi, assim, não precisa de introduções, mas teve também a sua parte conturbada em relação ao alcoolismo, e que isso levou ele a cometer, por exemplo, violência doméstica contra a Elza Soares, né? Então ele foi um cara que se perdeu muito no alcoolismo, ele inclusive teve a carreira abreviada por conta disso, e daí vieram outros problemas. Tá botando a culpa na bebida? Não, só tô dizendo que ele tinha problema com álcool e ele teve problema em violentar a sua esposa. E a gente tem até aspas, né, nesse caso. Uma matéria da revista Cláudia, né, da Julia Warken, de 23 de junho de 2020. Abre aspas. Mesmo assim, os dois se casaram, tiveram um filho e ficaram juntos por mais de 15 anos. E a razão do término representou um novo drama na vida de Elza. Longe dos gramados, Garrincha tornou-se alcoólatra e violento com a esposa. Ela apanhou diversas vezes e chegou a ter os dentes quebrados numa ocasião. Na época, sofreu calada. Fecha aspas. Eu até recentemente, eu dei uma olhada quando a gente estava pesquisando para essa pauta, eu dei uma olhada em algumas entrevistas da Elza Soares, e ela, assim, ela reconhece o que aconteceu, ela reconhece que ele foi violento com ela e tal, mas parece que, talvez por ele ter já falecido e tudo que aconteceu, e por ser um grande ídolo, eu não sei também, obviamente a Elza também é outra grande ídola, maravilhosa, ela fala de uma forma que
como se ela não guardasse nenhum tipo de rancor. Ela diz que entende, etc e tal, e aí, obviamente, é toda uma outra discussão da pessoa, da vítima, acabar sentindo ali uma simpatia, tem o amor dela pelo Garrincha, etc e tal, então tudo isso se discute, mas ela, me parece que ela não fala com rancor de tudo isso que aconteceu com ela. A grandeza, né, da Elza Soares, que pelo menos na minha visão, não é um ídolo de barro, é um ídolo por inteiro, né, por tudo que essa mulher passou. Apenas uma pequena trivia, Elza Soares, ela começa a sua carreira artística no programa de calouros do Ari Barroso, e ela não tinha roupas ideais, então ela estava vestida de uma forma um pouco maltrapilha e cantou super bem. O Ari Barroso impressionado, mas aquela coisa fazendo graça, né, uma preta cantando, e o Ari Barroso olha para ela e fala assim: Elza, de que planeta você veio? Porque você tá toda diferente. Ela olha para ele e fala assim: eu vim do planeta Fome. E é assim que começa a carreira de Elza Soares. E essa mulher que viveu com Garrincha, que é o grande amor da vida dela, ela fala isso também está no Estrela Solitária, no livro fantástico do Rui Castro. Ela conviveu com as traições do Garrincha também. O Garrincha era um mulherengo, e ela sempre deixou claro nas entrevistas que o Garrincha era o grande amor da vida dela. Sobre o Garrincha tem duas coisas, uma mais lúdica e triste e uma brutal. Um grande repórter policial que morreu, Marcelo Rezende, que era do Cidade Alerta lá, sei lá, Foca em mim! Tudo bem? Não, esse é o Paulo Henrique Amorim, era o outro. Eu sempre confundo os dois, obrigado. Era o outro. Põe na tela, sei lá, Foca em mim, Foca em mim, alguma coisa dessas aí. Marcelo Rezende foi um grande repórter esportivo nos anos 80, e eu aprendi a ler principalmente lendo placares antigas. Tinha um sebo perto de casa em Ramos, e eu adorava comprar placar antiga. Numa dessas placares tinha uma reportagem que ele vai encontrar Garrincha em 82. Garrincha inchado pela bebida, né, porque o Garrincha apanhava mais do que cão sarnento no final da carreira, tanto é que ele sai do Botafogo, ele deu muito dinheiro ao Botafogo com infiltrações e tal, e depois passa pelo Flamengo, pelo Olaria, já destruído, pelo Corinthians, já sem condição quase de andar. E o Marcelo Rezende encontra o Garrincha num sítio em Pau Grande, e o Garrincha já completamente descolado da realidade. Essa matéria seria do final de 82, e Garrincha morre, eu acho que em janeiro de 83. E é uma matéria muito bonita, porque o Marcelo Rezende escrevia muito bem mesmo, e conta o ocaso do Garrincha, a estrela solitária se apagando, né? E uma coisa muito interessante, o apelido dele, Garrincha, vem porque Garrincha é o sinônimo de uma ave muito comum no Rio de Janeiro, chamada cambaxirra. Sim. E Garrincha adorava caçar cambaxirra com estilingue. E aí a irmã dele falava assim: Manuel, você para de caçar os garrinchas, porque um dia você vai morrer triste como elas. Dito e feito, né? Porque Garrincha é um dos grandes, mas ele morreu pobre, morreu alcoólatra e sem o reconhecimento de ninguém. Ele não teve oportunidade de fazer dinheiro. O tempo dele passou muito mais rápido que o do Pelé, por exemplo. Sim. Né? E os amigos, a maioria, viraram as costas para ele. O único que não virou as costas, que ficou até o final, foi a Enciclopédia, Newton Santos. Sim. Então é uma história muito triste, realmente muito triste. Newton Santos, que alguns dizem que foi o cara que descobriu o Garrincha. Então foi o cara também que esteve ali com ele até o fim. Bom, passando aqui para um próximo que a gente tem Michael Jordan, voltamos aqui ao basquete. E assim, talvez você que esteja ouvindo isso, você esteja vendo um padrão nos ídolos que estamos usando aqui. Talvez a gente comente isso no final, mas vamos por partes. O Jordan, ele tem algumas situações polêmicas na carreira dele, inclusive dentro de quadra, inclusive com companheiros de equipe, foi acusado de ser meio traíra e tal. E uma um pouco mais recente foi quando ele não quis fazer um anúncio público apoiando um candidato negro ao Senado, e ele usou a desculpa de que republicanos também compram tênis. Segundo ele, em tom de brincadeira e tal. Teve um envolvimento em apostas e tal, dizendo que ele estaria em lance de jogo de cartas marcadas, etc e tal. Então tem
tem muitas coisas assim também em relação ao Jordan pra gente falar um pouquinho. O Jordan ele sempre teve essa questão de ser extremamente competitivo, né? Ele entra no métier do basquete para tirar o Chicago Bulls da Rua da Amargura e consegue fazer isso, né? E ele tem alguns desafetos, né? Tipo, ele tem o Isaiah Thomas, que era um cara que jogava pra cacete, mas que foi vetado do Dream Team de 92 porque ninguém aturava o cara. Fizeram um conluio para vetar o cara. Inclusive, bom deixar claro que o Isaiah Thomas também não era flor que se cheirasse, né? O Detroit Pistons foi conhecido como os Bad Boys da época. Era o time que batia mesmo sem medo de ser feliz. E o Jordan teve essa questão. Ele diz que não falou, que falou brincando republicano, disse que não conhecia o candidato, que não queria se comprometer, disse que fez uma doação em dinheiro. Mas naquele momento dos anos 90, a imagem do Jordan era um negócio muito forte, porque o Jordan ele conseguiu ser conhecido mundialmente antes de qualquer rede social. O que hoje é relativamente fácil, você ser um rosto conhecido, antigamente era muito, muito, muito difícil, né? Quantos e quantos ídolos a gente conhece locais, né, que não chegaram a serem alçados ao estrelato porque não tinham a amplificação que tem hoje. Então, naquele momento, o Jordan, quando fala do tênis, ainda tem um detalhe que o Air Jordan é o tênis mais vendido de todos os tempos. Então, a referência ao tênis mostra exatamente que ele sabia o tamanho que tinha, sabia o poder de venda que tinha e sabia que esse poder poderia ser usado para levar o primeiro senador negro da Carolina do Norte ao poder. E ele se esquivou de fazer isso. Né? Ele diz, inclusive, no documentário dele, que atualmente ele faria diferente. Eu acredito que faria, porque as pessoas evoluem. Mas certas oportunidades elas não devem ou não podem ser desperdiçadas. Exatamente. Pequenas aspas aqui em relação a ele, que ele diz o seguinte: eu parabenizo Muhammad Ali por defender o que ele acreditava, mas nunca pensei em mim como ativista, pensei em mim como jogador de basquete. Eu não estava sendo político quando estava praticando meu esporte, eu estava focado no meu ofício. Foi egoísta? Provavelmente. Mas isso era a minha energia, isso era a minha motivação. Disse isso uma matéria do Estadão, de 4 de maio de 2020, de onde saem essas aspas. E eu acho que é isso, né, cara? Eu discordo um pouco quando ele diz que quando eu estava ali, eu estava praticando esporte, eu não estava sendo político, porque viver é um ato político, então tudo que você faz é político, querendo você ou não. Mas, por outro lado, você acaba ali entendendo um pouco do que ele está falando. Ele não diz ser político ali no pé da letra, de eu tô ali para defender uma causa, eu só tô ali para jogar basquete. Assim, se você pegar a NBA dos anos 80, 90, provavelmente a gente vai achar algum jogador ou outro que era ativista, né? Algum jogador ou outro que tinha uma voz mais ativa, como o Bill Russell, que é uma grande lenda do esporte, o Kareem Abdul-Jabbar, que fala coisas muito interessantes. Mas é inegável que hoje o basquete americano tem uma influência política maior e os atletas e os astros têm uma consciência maior do seu legado. A gente pode ver o LeBron, como ele organiza, o Chris Paul, que é o presidente da Associação de Jogadores, o Giannis Antetokounmpo, porque no dia da tragédia da NBA de Milwaukee, ele parou o jogo e não teve jogo. Me perdoe, eu esqueci o nome do rapaz que tomou 7 tiros, mas ele, assim que eles souberam do acontecido em Milwaukee, eles pararam no jogo da NBA e aquilo foi um ato histórico. Sim. Né? E provavelmente não aconteceria nos anos 80 ou anos 90. É verdade. Passando aqui, o próximo que a gente tem, voltamos ao Brasil e voltamos ao maior de todos os tempos, poderíamos dizer, dentro das 4 linhas, e que fora das 4 linhas realmente ele tem diversas situações polêmicas, assim, ou controversa, talvez poderíamos dizer, que é o Pelé, né? Que ele tem polêmicas em relação ao reconhecimento de uma filha,
que ele resolveu, não reconhecia e tal, então foi uma luta. A menina até morreu querendo uma visita dele e ele não foi visitá-la e tal, então tem várias situações e tem de vez em quando, porque o que acontece também o Pelé, ele é um ícone, vamos dizer, do esporte brasileiro. Então tudo que você fala em relação ao esporte, principalmente ao futebol, as pessoas procuram o Pelé porque elas querem saber a opinião do Pelé. Eu acho que as pessoas não precisariam procurar o Pelé tanto quanto elas procuram. Porque aí a gente tem, por exemplo, sempre que toca em assunto de racismo, por exemplo, as pessoas procuram o Pelé. Teve aquele caso famoso do Aranha, lá no estádio do Grêmio, em que ele foi insultado por uma torcedora. E aí o comentário do Pelé foi dizendo que quanto mais se falar, mais racismo a gente vai ter. Ele devia ter deixado pra lá, ele fez um caso muito grande, uma tempestade num copo d'água e tal. E aí tem também o caso do filho dele, mas aí é um caso mais do filho do que dele. Assim, nesse caso do Edinho, tráfico de drogas e tal, lavagem de dinheiro, a gente não pode também culpar o Pelé. Talvez, sei lá, será que ele foi um bom pai para esse rapaz? Mas não vamos culpar o Pelé também pelos problemas alheios. Vamos nos manter aqui nas situações do Pelé em si. Só antes da gente entrar no Pelé, eu lembrei o nome do rapaz agora, Jacob Blake. O rapaz de Milwaukee que tomou 7 tiros. Sim. No caso do Pelé é o seguinte, é um caso muito controverso, porque o Pelé teve outra filha fora do casamento, a Flávia, e ele reconheceu. Eu não entendo até hoje por que ele não reconheceu a Sandra Regina, né? E a Sandra acabou morrendo de câncer. Ela tem 2 filhos, né? E esses 2 filhos dizem que não tem contato com o avô. É nítido para mim que o Pelé sempre foi muito mal assessorado. Tanto é que as últimas declarações oficiais do Pelé institucionais são muito melhores do que as antigas. O Pelé reconheceu o recorde de gols do Messi, o Pelé parabenizou o Mbappé por ser campeão do mundo numa idade bem parecida com a dele, e antigamente o Pelé tinha muito ciúme dos feitos que ele tinha, não deveria, porque o Pelé é Pelé, né? O que o Pelé fez ninguém vai conseguir fazer, tipo, ganhar 3 Copas do Mundo é um negócio que é sensacional. Tudo bem que em 62 ele não jogou, mas por 58 e 70 ele foi protagonista. Então é uma coisa muito complexa, porque ele não reconhece e foi um relacionamento realmente frio ao extremo e levado na letra fria da justiça. É interessante dizer que o Pelé não é o único jogador que tem problema de reconhecimento de filhos. Sim. Maradona, por exemplo, também tem. Mas o Maradona também é outro caso complexo, porque ele já reconheceu 5, tem 5 que ainda não conseguiram. Então, assim... E há outros, né, que a gente não sabe. Há inclusive jogadores, né, jogador que matou a mãe do filho por não querer reconhecer a criança. Mas esse não é ídolo, nunca foi ídolo, então não merece nem o nome ser citado. Mas há, né? Então, assim, é um caso realmente muito doloroso, porque envolve essa coisa de reconhecimento paterno, que é um assunto que para nós aqui particularmente nos toca muito. Então é muito dolorido falar dessa questão, né? E o que me deixa intrigado é por que cargas d'água o Pelé reconheceu uma filha e não reconheceu a outra. Ele diz que uma chegou de um jeito e a outra chegou de outro. Mas enfim. É justificativa? Não sei, mas saberemos. Se o DNA diz que meu amigo, exatamente. Entendeu? Não, e no caso do Edinho, eu realmente acho que aí foge do controle, né? Porque também é muito cruel. Ele cometeu um erro claro com a Sandra, óbvio, né? Mas a gente não pode estender esse erro, pelo menos sem saber, aos outros filhos, né? Exatamente. Então o Edinho, quando foi preso por acusação de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, ele já era maior de idade, enfim. E essas coisas podem sair do controle de qualquer pai, né? A gente espera que nunca saia, mas pode acontecer. Com certeza.
E aí, já que estamos falando de Pelé e de comentários de Pelé em relação a racismo, etc e tal, temos sempre também o comentário de Romário, né? Que dizia que o Pelé calado é um poeta. Mas depois que virou senador, o Romário também não tá podendo falar muito, né? Porque... Exatamente. Quem tem teto de vidro... Quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra, como diria a grande filósofa baiana, Piti. Exatamente. E assim, para terminar essa nossa lista aqui, temos um mais recente, que eu também discuto o coisa de ídolo, porém é um grande do seu esporte, isso é inegável, que é ele, já estamos comentando dele uma segunda vez, Novak Djokovic, né? E aí tem o problema dele de ter briga de egos com Nadal, com Federer. O grande problema que eu acho que o maior de todos eles, que é ele ser anti-vax e falar um monte de merda, fazer um monte de merda em relação à pandemia. Temos aí aspas aqui, pequenas aspas em relação a Djokovic. Saque e voleio do UOL de 24 de junho de 2020, abre aspas. Uma conversa com outros atletas sérvios, porém, causou a primeira polêmica do ano para Novak Djokovic. Ele revelou ser contra vacinas e disse que não saberia o que fazer se fosse obrigado a tomar uma injeção contra a Covid-19 para voltar a competir. A mesma conversa, e aí as aspas continuam, e ele conversa com Jafarié, porque o Djokovic tem um guru. Então abrimos aspas de novo. Na mesma conversa com Jafarié, que se autodenomina químico, mas não tem licença médica, rendeu outros 2 momentos de crenças nada ortodoxas. Em uma delas, o tenista e o amigo alegam que a conexão correta no momento de beber água é capaz de mudar a composição molecular do líquido. Djokovic afirma que o processo não tem a ver com nutrição e que as pessoas ainda devem comer e beber, mas ressalta: conheço algumas pessoas que, por meio da transformação energética, por meio da força de orações, por meio do poder da gratidão, conseguiram transformar a mais tóxica das comidas, ou talvez a água mais poluída, na água mais curativa, porque a água reage. Fecha aspas. Eu só tenho a dizer mais uma coisa, que a gente falou ali de ser anti-vax e tal. Não. O maior problema do Djokovic é ser coach. É verdade. Temos aí a história do primeiro atleta coach da história. E, assim, basicamente é isso, né? O que a gente tá falando nesse episódio? O que a gente quer resumir agora nesse final? A pessoa deixa de ser um grande ídolo por ter atitudes polêmicas, controversas, criminosas, talvez, ou a gente separa uma coisa da outra? Como que a gente deve lidar com isso? Existe uma forma de lidar com isso? E aqui a gente nem vai usar, quer dizer, eu vou usar agora o termo porque eu tenho que explicar para vocês do que eu estou falando, mas aqui a gente não está falando em cancelamento, porque cancelamento nem existe. Isso é uma coisa que a rede social inventou e isso não existe. Ninguém é cancelado, ninguém tem poder para cancelar ninguém. A gente está aqui mais para discutir atitudes e saber como se portar diante delas. O que a gente faz, o que a gente deveria fazer. E a gente pode falar também pessoalmente, eu como eu lido com isso, o Arthur como lida com isso. E é isso que a gente vai dar uma pequena discutida aqui agora. Cara, tem 2 coisas que eu gostaria de falar. Para fechar a questão do Djokovic, o Djokovic ele é muito visado também porque ele bate de frente com um muro enorme chamado Rafael Nadal e outro chamado Roger Federer, que são 2 brilhantes tenistas e maiores do que ele. Se são melhores é outra história. Mas você pode reparar que todos os outros ídolos de barro desse programa são pretos. E eu não quero levantar polêmicas raciais aqui à toa. Eu só quero dizer que muitos outros jogadores que estavam nessa mesma situação, uma situação parecida, eles não foram achincalhados desse jeito. A gente pode, por exemplo, falar do Garrincha e do alcoolismo. O Garrincha sempre é tratado como um débil, mas no Reino Unido, George Best, que era bonitão, norte-irlandês, também morreu afogado no álcool
E ele é sempre lembrado por suas frases e por seu envolvimento com mulheres, iates, bebida, enfim. Aquela coisa toda. Talvez por ser pinta de galã e o Garrincha ser preto, não sei, né? Mas esse é um ponto super importante. O outro é o seguinte, eu tenho muita dificuldade, eu não conheço, e aí vocês podem mandar até cartas para a Hora do VAR, mas eu não lembro de nenhum gênio que seja bom, cara. Bom coração, boa pessoa. Eu não consigo lembrar, isso é sério. Tipo, não consigo. Assim, a maioria dos grandes gênios mesmo, de Senna, Piquet, esses caras, Jordan, Magic Johnson, todos eles têm um pé de barro. Até porque são seres humanos, né? A gente tem nossos pezinhos de barro, só que a gente não tem o alcance que esses caras têm, a gente não tem a vitrine que esses caras têm. Eu não vou aqui ficar julgando os caras por tudo, e também não vou ficar defendendo, mas não vou ficar julgando como se eu fosse um ser imaculado, perfeito, nunca errei, nunca fiz merda alguma na minha vida. Então as coisas acontecem. No caso deles, as coisas têm um alcance maior. Obviamente, isso justifica assédio, justifica estupro, justifica assassinato? Não, nunca, de forma alguma. É só entender a proporção que as coisas tomam. Exatamente, era isso que eu ia ressaltar, né? Porque os pés que eles têm de barro são iguais aos meus e aos seus. A diferença entre eles e nós é o talento. Exatamente. O bom é que você fala, tipo, eu tomei a sua vez, eu falei o que você queria falar, só que você fala de uma forma mais curta e muito mais poética. Isso é muito mais bonito. Então, para os Crispiners, os fãs de Arthur Crispin, o escritor, fiquem com mais uma pérola deste rapaz latino-americano. E assim, eu pessoalmente, eu lido muito de forma assim, não dá pra questionar a importância desses caras pro esporte. Esses e mais diversos outros que ficaram de fora, porque a gente também não ia fazer uma super lista aqui. Mas não dá pra questionar a importância desses caras esportivamente. Não dá de forma alguma. Também não dá pra passar a mão na cabeça pelas suas atitudes, fora de quadra, fora de campo, por tudo que eles fizeram, deixaram de fazer ou foram acusados de fazer, a gente não pode também ficar passando a mão. Eu cheguei no momento em que eu parei de idolatrar as pessoas. Eu seguro muito a onda, principalmente homens, porque toda hora aparece alguém em rede social, todo mundo é gênio em algum momento. Agora, então, ou você é gênio ou você é um merda. Não existe meio termo em rede social. Então todo mundo é gênio. Até a página 2, quando descobrem que o cara fez um tweet em 2017 falando uma coisa que poderia se interpretar, acaba tudo. O cara perde emprego, coisa, não sei o que. O cara, e as mulheres também, né? Eu tô dizendo aqui, e mulheres ainda pior, porque quando acontece com mulher, elas realmente têm a carreira acabada. Com homem, normalmente, isso não acontece. Mas a gente tem isso, a gente tem muito essa coisa. E eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa que eu parei de idolatrar pessoas. Eu admiro pessoas, eu gosto de ver pessoas jogando, fazendo o que elas têm que fazer, mas eu parei de idolatrar porque são ídolos de barro. Então, antes de eu estar ali, mas você está passando pano, você está fazendo isso. Cara, a gente pode reconhecer talento e a gente pode reconhecer defeitos também nas pessoas. É isso aí. Concordo em gênero, número e degrau, como diria o poeta. E sem mais delongas, eu acho que a gente deveria ir para a hora do VAR. Aperta o botão e chama a vinheta. Eu vou chamar o VAR, eu vou chamar o VAR. E se ela se duvidosa, ela não quer acreditar. E voltamos aqui com a Hora do VAR, a hora mais esperada deste podcast, que não tivemos no episódio anterior. Infelizmente expulsaram a gente daqui, então para não correr o mesmo risco, vou correr aqui, vou me adiantar. Obviamente começo falando como você participa da Hora do VAR. Você manda seu comentário, você manda sua dúvida, manda seu elogio, crítica, o que você quiser, manda pra gente. Você pode mandar por e-mail em podcast.visitantes@gmail.com ou nas redes sociais, Twitter, @visitantesec,
E no Instagram, @podcastvisitantes. Você pode comentar as nossas postagens, você pode mandar um direct, pode mandar uma DM. E, por favor, ajude também ao podcast compartilhando nossos episódios. Quando a gente posta lá, você dá uma compartilhada, avisa para uma pessoa. Se você gostou, você compartilha com alguém que você gosta. Se você não gostou, você compartilha com alguém que você não gosta. Mas o importante é você compartilhar esse podcast. E, sem mais delongas, vamos aqui para o primeiro comentário aqui, que é da Camila Teles. Ela mandou esse comentário via Twitter. Grande beijo, Camila. E ela fala o seguinte: será que em algum momento o Visitantes vai ter o seu clubinho? Pois eu muito seria apoiadora, viu? Beijo, moços. Só para deixar um contexto aqui, quando ela fala ter um clubinho, é em relação a muitos podcasts hoje fazem isso de ter um apoie-se, alguma coisa onde eles recebem uma ajuda financeira, e aí tem um clube no Telegram, um grupo no Telegram, algumas coisas privadas para os seus apoiadores. É sobre isso que ela está falando. Um beijo para a Tel, Camila Tel, grande ouvinte. A gente espera que no futuro a gente consiga colocar a caixa registradora para funcionar. Mas agora a gente está primeiro formando o nosso público, né? E daqui a pouco teremos novidades. E eu espero que a gente faça episódios cada vez melhores para vocês curtirem, com vários esportes diferentes e vários convidados muito bacanas. Exatamente. Quem sabe? Foi um grande quem sabe. Por enquanto não, mas quem sabe. Temos aqui também via Twitter Maurício Gaia. Maurício Gaia, que foi parceiro de podcast de Arthur Crispim no Bravata Connection, e mandou aqui o seguinte: queremos saber quantas vezes Arthur Crispim sonhou com cocada. Rapaz, cocada ou doce? Eu gosto muito do doce, mas eu não sei de que cocada ele tá falando, não. Ô, produção, vamos refrescar a memória do Arthur aqui, por gentileza? Ainda agora cocada, deu uma de milha, apontou, atirou e gol! Ah, esse cocada. Intimidade é uma merda, né? Tá bom, Maurício. Grande cocada. Aliás, eu gostaria de dizer que isso daí esse gol de cocada aos 44 do segundo tempo foi a última vez que o Vasco ganhou o Flamengo em uma decisão, né? Depois de uma decisão de campeonato. Depois disso nunca mais aconteceu. Já faz 33 anos. And counting. Eu gosto assim. Então talvez o gol do cocada ele tenha abrido um portal para dar merda para o Vasco, e desde então só se surgiu um outro cocada para poder quebrar a maldição. Depois da caverna do dragão, né? A caverna do cuscuz. Gleison, via e-mail, ele comenta aqui sobre o nosso episódio 3 ou 2? 3. O episódio 3, que ele fala o seguinte, sobre pessoas com deficiências ter prioridade para ser vacinado. A minha irmã trabalha em uma APAI, ou trabalhava, porque talvez ela tenha saído de lá. A gente recebeu esse comentário faz tanto tempo, mas estamos guardando ele aqui com tanto carinho. Ela disse que todos os alunos tiveram regressão absurda na pandemia. Os pais estão desesperados. E sobre isso eu queria só adicionar uma coisa, que hoje, por acaso hoje, antes de gravar, eu estava mexendo no Instagram e eu vi uma postagem do Ministério da Saúde dizendo quais são as prioridades no momento de vacinação. E pessoas com deficiências até estão nessa prioridade, mas apenas pessoas com deficiência que morem em instituições. Não são todas as pessoas com deficiência. Muitas pessoas não moram em instituições e elas precisam dessa prioridade tanto quanto as outras. Continuamos na torcida para que elas sejam prioridade, né? Porque elas realmente precisam por uma série de fatores, inclusive para continuarem com a sua progressão nas APAES, nas AACDs e entidades afins. E já que estamos falando disso, e para dar uma cornetada aqui no governo, a gente já tinha comentado, o Arthur já tinha comentado sobre os quilombolas, e também os indígenas. Nessa mesma postagem, fala que os indígenas são prioridade, mas os indígenas que vivem em terras indígenas. Que, na verdade, é o seguinte, são só os que vivem em terras demarcadas. Porque existem indígenas que vivem em terras indígenas, mas que essas terras não são demarcadas, e essas pessoas estão ficando para trás também, essas pessoas que também precisam ser prioritárias nesse sentido. Levando em consideração que todas as terras são indígenas, né? Porque
né? É igual eu falo que aqui perto de casa tem um canal que tem uns jacarés e tal. Então sempre que vem alguém aqui em casa fica assustado. Nossa, mas assim, tão perto de você. Eu falei, cara, o jacaré tava aí. A gente que veio pra cá, tá ligado? A culpa não é do jacaré. O jacaré tá no lugar dele, pô. E pra terminar, temos aí mais uma, né, do Washington via e-mail. É isso, Arthur? É isso aí, Bruno. O Washington pergunta, Bruno, e o Botafogo, hein? Bom, se vocês estão acompanhando Visitantes desde a sua retomada nessa Visitantes 2.0, eu já falei que o Botafogo estava rebaixado há uns 3 programas atrás. Então, isso não é uma novidade. Continuo torcendo para o Vasco não cair, porque senão o bicho vai pegar, porque já tem Botafogo, tem Cruzeiro, tem Vitória, tem Guarani, vai ter o Remo. O bicho vai pegar na Série B. Mas tem uma coisa boa, que é o seguinte: o Botafogo vai conseguir, se tudo der certo, ser rebaixado e conseguir o acesso para a primeira divisão no mesmo ano, sem fazer virada de mesa, como certos times. Produção, foi? O transporte do Bruno já chegou? Ô Bruno, seu transporte já chegou. Fui. Tchau. Próxima estação Botafogo. Estação de transferência entre as linhas 1 e 2. Next stop Botafogo. This is a transfer station between line 1 and 2. Então tá, galera. Como vocês podem ver, o Bruno já saiu. Sou eu que vou terminar o Visitante de hoje. Nos vemos, Bruno e eu, com vocês na próxima semana. Beijo e até! Esse podcast é uma realização da BSC Produções.